A saga continua. Arquitetura Corporativa Indiana, parte 2. Salve, salve, arquitetos aí do meu país. Eu sou o Gustavo Bunger e esse aqui é o canal da Arquimática. Toda semana trazendo um vídeo aí para falar com vocês sobre arquitetura corporativa, de soluções, de dados. Então, toda semana a gente vem trazendo aí esse conteúdo em português. É um conteúdo que você não vai ver por aí dando sopa, tá? Na semana passada, infelizmente, eu não consegui liberar o vídeo com a segunda parte da matéria sobre a Índia, arquitetura corporativa na Índia, mas hoje nós estamos aqui e hoje você vai ver a continuidade dessa matéria. Aproveitando aí, deixando meus links, né? Então conecta comigo lá no LinkedIn, conecta na página da Arquimática, você vai ficar sabendo lá sobre as novidades, matérias, indicações aí de artigos interessantes sobre arquitetura, tá? E por falar em novidade, eu tenho uma novidade para trazer para vocês, que é o seguinte, ó. Em 28 de maio, nós vamos ter a nossa turma 2025.1. É uma turma online e ao vivo do curso de Arquitetura de Soluções, né? Esse curso é um curso que faz sucesso aí há 3 anos, né? E muita gente, recentemente eu coloquei ele na versão gravada no Hotmart, e muita gente me pede para ter uma turma online ao vivo, tá? E eu consegui aí montar uma agenda para a gente conseguir ter essa opção, para vocês conseguirem ter esse encontro comigo. Então é uma aula dinâmica, é uma aula onde eu estarei ali via Teams com vocês, fazendo ali os exercícios, passando o conhecimento. Então, para aqueles que desejarem, manda uma mensagem aí para esse WhatsApp e faça a sua matrícula, tá bom? Pode pedir um desconto lá, com certeza você vai ter um descontinho. E vem para a turma comigo. Então, no final de maio agora, a gente vai começar essa turma online e ao vivo comigo, tá? E, naturalmente, a gente continua ali com o nosso curso gravado no Hotmart, para aqueles que puderem também, que não tiverem disponibilidade para o online, mas tem a versão gravada no Hotmart, você pode assistir no tablet, na televisão, aonde você quiser, tá? Então, contem comigo para isso. Queria agradecer também as mais de 1000 visualizações do canal, galera. Ao longo desses últimos vídeos aí, hoje vai ser o 10º vídeo, nós tivemos mais de 1000 visualizações e nós estamos agora com 153 inscritos. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Peço a vocês, continuem compartilhando, continuem comentando, interage comigo no LinkedIn, interage comigo aqui no YouTube, comenta o vídeo. Se você achar que o vídeo tá uma porcaria, você fala que tá uma porcaria. Se achar que tá bom, comenta que tá legal. Mas o importante é que você interaja. Isso vai ajudar o meu vídeo a chegar a mais pessoas. E nós estamos no rumo aos 500. Devagar e sempre. O importante é a gente ir falando sobre esses conceitos e falar sobre arquitetura corporativa, que é um tema tão pouco falado em língua portuguesa no nosso país. O vídeo de hoje vai ser a segunda parte sobre arquitetura corporativa na Índia, para você parar de ficar olhando só para o lado esquerdo do mapa, né? Olhar também para o lado direito e saber que do lado de lá a gente tem muita coisa boa sobre arquitetura, muita coisa de qualidade, muita estrada já caminhada. Então é importante para vocês também, arquitetos, que vocês ampliem, abram a cabeça para entender que no Oriente a gente também tem um conhecimento muito grande do tema e a gente pode incorporar isso no nosso dia a dia, tá bom? Obrigado e vamos pro vídeo, galera. Para que a gente possa entender melhor como é que surgiu esse framework de arquitetura corporativa, eu trouxe uma visão para você aqui dos programas que originaram esse framework. E tudo passa por iniciativas do Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação indiano. Então, veja você, né? Existe um Ministério de TI na Índia, de TI e assuntos de eletrônica, é o MEIT, né? E a primeira iniciativa que surgiu e contribuiu para o nascimento desse framework foi a iniciativa do e-Governance. Então, o e-Governance Plan foi uma iniciativa que surgiu em 2006
e a ideia era digitalização de documentos, né? Desburocratização através da digitalização de documentos. A Índia é um país extremamente populoso, então vocês podem imaginar aí a quantidade de arquivos físicos que eram gerados, e decidiu-se que era preciso resolver isso digitalizando esses documentos, né? De maneira a diminuir a quantidade brutal de arquivos físicos que eram trabalhados e trafegados entre as instituições. A segunda iniciativa que contribuiu foi a iniciativa de 2009 chamada Aadhaar. Eu não sei se é bem Aadhaar ou Aadhaar que fala, tá certo? Mas surgiu em 2009 e foi uma iniciativa não só muito importante, como também foi muito polêmica. O que era essa iniciativa? Era criar identificadores únicos para a população, para os cidadãos, né? IDs únicos, com todas as informações sociais necessárias para as pessoas e reuni-las através de identificadores biométricos, como a impressão digital. Então, você tinha ali, associado ao seu indicador biométrico, a sua digital, todos os seus dados sociais. Isso causou muita comoção, muita polêmica. Eu não fazia ideia dessa situação na Índia, né? Mas é legal quando a gente faz essa pesquisa para a gente ver o que aconteceu em outras nações, né? Mas foi alvo de uma comoção, de protestos muito grandes, a ponto disso ter que ser julgado, né? Isso foi para o meio jurídico e isso foi julgado pelo STF indiano, tá? No final, o programa acabou vencendo e se consolidando, mas a discussão era o quanto o governo poderia ter de informações sobre os cidadãos, né? Então você tem ali toda a sua vida ali em perfil e associada com identificadores biométricos. Então, assim, o Estado tomando conta de você na sua plenitude. Então isso causou vários debates jurídicos e discussões na Índia, né? Essas duas iniciativas, mais adiante, aí já foi em 2015, foram unificadas dentro do programa de transformação digital indiano. Então, o Digital India foi um programa criado em 2015 e, além dessas iniciativas de digitalização, transformação digital, também tem ali dentro projetos de conectividade. Então, levar conectividade para as províncias, para os estados indianos. A gente viu lá na parte 1, quando eu falei do framework de Meghalaya, a gente viu que a ideia do framework ali era justamente para conseguir melhorar os índices sociais, o IDH daquele estado. E aí, isso vem dessa iniciativa do Digital India, que é abrangente para o país todo, levar mais conectividade, transformar os serviços públicos, digitalizar as informações dos cidadãos para melhorar essa prestação de serviço. E quando se viu essa intenção de fazer a transformação digital através do Digital India, o grupo de trabalho sentiu a necessidade do seguinte: olha, a gente tem que organizar essa transformação digital. Como é que a gente pode fazer isso? Usando conceitos de arquitetura corporativa. Então, em 2017, é publicado, depois de um longo trabalho de estudo, pessoal lá do The Open Group e outros notáveis de arquitetura, é publicado o INDEA. Então, o INDEA é o framework, e isso está em lei, tá? É o framework oficial de arquitetura corporativa da Índia, tá? Então, vejam vocês como a arquitetura corporativa na Índia, país que a gente não conhece tão bem quanto a gente deveria, tem uma expressão, tem uma relevância para fazer exatamente o que ela se pretende. Alinhar a execução da estratégia com a própria estratégia. Então, no intuito de melhorar o serviço público, foi feita uma transformação digital e essa transformação digital é organizada através dos conceitos de arquitetura corporativa. Então, isso é bem legal para a gente ver aí que no Oriente, né, do lado direito do mapa, a gente também tem muita coisa para utilizar, para consultar, para consumir e ajudar os nossos times de arquitetura aqui, o nosso pensamento arquitetural aqui no Brasil.
O framework do NDA é composto de 8 modelos de referência. Então, cada modelo desses vai falar ali sobre um determinado aspecto importante da arquitetura. Então, a gente tem ali um modelo de referência, né? Um Reference Model para negócios, é o BRM, um de referência para desempenho, onde tem as métricas, as medições, um para integração, então como é que as coisas se conectam, como é que esses sistemas têm interoperabilidade. Tem um modelo aqui, ó, para segurança, né, a referência aqui de segurança da informação, um modelo para governar arquitetura, governança de arquitetura, um modelo de referência para tecnologia, para dados e também para sistemas. Então, esses 8 modelos em conjunto são descritos no material do NDA e fazem, né, formam esse framework, né? Cada um deles tem uma lista longa ali de requisitos, de parâmetros de uso, de definições, de políticas dentro dos capítulos do NDA. O legal da influência desse framework de arquitetura corporativa na Índia é o fato de que ele derivou outros frameworks. Toda vez que nasce algum tipo de framework para falar de organização, para falar de tecnologia, ele sempre leva em consideração o NDA. Inclusive surgiu um framework que é o University Enterprise Architecture Framework. É um framework de arquitetura corporativa para universidades, dentro dessa iniciativa do Digital India. Então lá também tem vários modelos de referência de como estruturar a arquitetura do sistema, né, universitário e quais são as dimensões que são cobertas por essa arquitetura, quais são os entregáveis cobertos por ela. Então isso é mais uma visão interessante sobre o quanto um framework oficial pode ir influenciando a organização dos demais, no caso aqui, dentro de um país. Eu vou te mostrar agora como é que você acha essas documentações dentro do site do Ministério de Eletrônica e Tecnologia de Informação indiano. E aí você vai conseguir lá pesquisar, ler as documentações que são públicas, são disponíveis para todos e para todo mundo. Para a gente conseguir acessar as documentações do NDA e algumas outras interessantes também do governo da Índia, basta a gente entrar no site de padrões do governo indiano. Eu vou deixar o link aí também aqui no vídeo. E aí você tem lá Reference Templates, que são esses padrões, né? Entrando aqui na página de padrões, a gente tem uma série aqui já de padrões de outros temas de arquitetura que também são bem interessantes, toda a parte de metadados, toda a parte de documentos e uma gama enorme aqui de publicações que eles têm. E aqui no lado direito tem Published Documents. Tá? Quando você clica aqui, ó, Framework, Institutional Mechanism and Policies. Então você vem aqui e aí você vai ter acesso aos documentos que estão publicados. Tá? Então aqui você tem o Agile NDA Framework, que é um framework de agilidade associado com o NDA. Você tem o próprio framework do NDA e você tem também o NDA Adoption Guide, né? O guia de adoção. Tem ainda um modelo de maturidade da governança eletrônica. Tem um framework para adoção de sistemas open source. Achei bem interessante isso aqui também. Mais alguns outros frameworks para governança de telefonia móvel, mecanismos institucionais, políticas de e-mail do governo da Índia, padrões abertos. Então tem uma série de documentos aqui que já foram publicados e que vale a pena para você que é arquiteto e arquiteta dar uma consultada, tá? Quando a gente abre aqui, por exemplo, o NDA Framework, você tem aqui um documento, é um PDF, né? NDA for One Government, NDA para um único governo, que é a proposta dentro daquele programa Digital India. E aí você tem aqui toda uma estrutura, são 209 páginas, tá? E aí você tem aqui no índice, olha, você tem todo o contexto e visão, você tem a estrutura, os princípios, você tem, lembra que são 8 modelos de referência? Você tem aqui os 8 modelos com seus objetivos, seus conceitos e definições, cada um deles tem seus princípios,
tem seus metadados, seus padrões de dados, né? O Application Reference Model. Então, cada um desses TRMs, né? Desses modelos de referência, perdão, eles vão ter aqui os seus padrões. Então é bem interessante aqui, tem uma série de informações, visões gráficas, tá? Aqui, por exemplo, do TRM, do Technology Reference Model, com todas as suas camadas aqui de infraestrutura. Então vale muito a pena e está muito bem organizado, tá? Então vale a pena vocês consultarem. Um outro documento interessante é o documento de adoção. Esse aqui é o NDA Adoption Guide. Então aqui é um guia de como você vai adotar o NDA, tá? Dentro aí da sua organização, enfim, daquilo onde você pretende utilizar o framework do NDA. E aí aqui tem esse conteúdo, né? Qual é o escopo, quais são os propósitos, como é que funciona a arquitetura corporativa na Índia, o NDA como uma construção arquitetural, os modelos de referência, né? PAC para adoção. Então, quais são as perguntas frequentemente realizadas sobre a adoção do NDA? Como é que você faz a análise da arquitetura, da maturidade dela com esse modelo de maturidade, né? Porque ele dá um guia de como a gente consegue trabalhar a arquitetura corporativa dentro da nossa organização. E por fim, um framework que eu destaco aqui é a versão do Agile NDA. Então é uma versão focada na agilidade, na adoção, no uso do framework de arquitetura corporativa indiana, tá? Então ele tem uma série aqui também de princípios, uma série de objetivos pelo qual usar métodos ágeis junto com a arquitetura, referências normativas do próprio governo indiano. Os princípios, eles têm aqui 7 princípios que norteiam o Agile NDA. Fica a dica aí para que vocês leiam esses documentos, né? E utilizem o que está neles, adotar a arquitetura para melhorar, enriquecer a arquitetura dentro da sua organização, dentro da sua empresa. Galera, nossa visita ao lado direito do mapa termina aqui nesse vídeo, mas o conhecimento ele não para. Então eu vou deixar para você aí o link desses documentos onde tem o framework do NDA, a adoção, o link lá do Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação indiano. E queria novamente agradecer a vocês pela audiência aqui do canal, tá? Deixando também aquele recado final sobre o curso, né? O curso de Arquitetura de Soluções. Nós vamos ter uma turma aí no dia 28 de maio. Então, dia 28 de maio, nós teremos uma turma online e ao vivo desse curso, tá? Comigo. Estarei lá às 10 aulas junto com vocês, tirando dúvida, fazendo aquela interação diferente. Então, você acessa aqui, ó, manda uma mensagem aqui para esse telefone e aí você vai saber tudo lá sobre matrícula, valores, tá ok? Fiquem à vontade aí para entrar em contato. O curso gravado na plataforma Hotmart segue sendo o sucesso de vendas que é. Então, aqueles que também não têm disponibilidade a partir do dia 28, mas desejam assistir esse curso no tablet, no celular, na TV, aonde desejar e na hora que desejar, podem acessar a página que está nesse endereço aqui e ter as informações do curso gravado de Arquitetura de Soluções no Hotmart. Pessoal, queria agradecer a audiência mais uma vez e até o próximo vídeo.